Queria começar falando uma coisa que eu lembrei agora mesmo, assistindo vocês, que em 2012 eu quase fui fazer doutorado na saúde coletiva na Unicamp, e no processo seletivo, na entrevista, em algum momento da entrevista eu falei assim: a saúde é muito importante, e por ser algo muito importante, pessoas de áreas diferentes têm que estudar, né? E a economia pode contribuir. E ao fazer esse livro, que é Inflação de Alimentos no Brasil, um fenômeno específico, estrutural e sistêmico, quando eu terminei, eu falei: a inflação é um problema muito importante para ser debatido só entre economistas. Por quê? Porque no nosso estudo, no nosso livro, a gente calculei a inflação nas últimas 2 décadas. E a inflação foi elevada, mas a inflação de alimentos foi 62% acima da inflação geral. E a inflação de alimentos mais saudáveis foi muito superior. Das frutas, por exemplo, foi 178% acima da inflação em 2 décadas. E dos ultraprocessados, a inflação foi relativamente menor do que dos alimentos in natura. E, infelizmente, o debate sobre inflação de alimentos é um tema que todo mundo sabe um pouco, mas quase ninguém sabe muito, né? Como é calculado, o que gera a inflação, né? É um tema que fica tão entre os economistas, e um dos objetivos do nosso trabalho é justamente fazer com que esse tema seja debatido com seriedade em outras áreas. Então, busquei entender esse fenômeno. Por que a inflação de alimentos, e principalmente alimentos saudáveis, estão descolados da inflação geral? E é um fenômeno que não é comum, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a inflação de alimentos acompanha a inflação geral no longo prazo. Em 45 anos lá, acompanha, idêntico. Então, específico, porque existe algo específico no nosso desenvolvimento econômico que gera uma inflação de alimentos. A gente é muito, né, não só na economia, mas na economia, a gente adere muito a teorias americanas. E já que lá não é um problema específico, então aqui muito não se estuda a inflação de alimentos. É muito comum ser debatido na mídia uma coisa que nem é inflação, que é sazonalidade. Semana passada mesmo eu fui convidado para falar sobre inflação, é o tema que eu sou mais convidado pela mídia, e não aceitei. Por quê? Porque a reportagem principal era sobre a inflação do mês de março, e estava falando: olha, o tomate e a cebola subiram muito. Gente, isso não é um problema. Toda época do ano, em março, alguns alimentos sobem de preço porque não é época, e alguns outros caem de preço. Né? A inflação é um problema persistente. Né? Então, por isso que nós chamamos estrutural, porque tem a inflação no longo prazo, que vai se acumulando, e que tem a ver com as estruturas do desenvolvimento econômico, social e ambiental do país. E o nosso trabalho nasceu como relatório, né? É importante citar que quem confiou esse trabalho em mim foi a ACT Promoção de Saúde, né? Que também pensa, como eu, que a economia tem que ser, né, debatida entre a saúde. E cada capítulo se tornou um fator que explica a inflação. Aí, só citando os 5 fatores, que nem deu tempo para abordar eles, mas um deles é a inserção internacional do país, da terra e das exportações, a desigualdade estrutural dos fatores como terra, trabalho, as políticas públicas assimétricas, e a questão do meio ambiente, né? Porque também existe uma inflação climática no país. E uma outra, que é a concentração
em toda a cadeia da alimentação, desde os insumos agrícolas até o varejo. Como que existe uma concentração de mercado que também afeta o preço dos alimentos. Era isso.